Eram umas 2 da tarde. O sol estava de rachar e as ruas do centro estavam aquela barulheira de sempre. Carros buzinando sem parar, camelôs gritando suas ofertas para os pedestres e gente correndo para todo lado, suando debaixo daquele calorão. Ela estava parada ali, numa esquina movimentada, esperando uma brecha para atravessar a rua. Não era ninguém de destaque, só mais uma moça com roupas simples, segurando uma sacolinha de plástico e com uma cara de cansaço. Foi quando ela viu uma senhora idosa com dificuldade para atravessar. As pernas da velhinha tremiam e ela tentava andar rápido, com medo dos carros que passavam voando. Sem pensar 2 vezes, a moça se aproximou e pegou no braço da senhora com delicadeza. "Minha senhora, deixa eu te ajudar a atravessar", ela disse baixinho. "Deus te abençoe, minha filha", sussurrou a idosa aliviada. Elas foram devagar, com cuidado, desviando do trânsito. Quando estavam chegando do outro lado, o cotovelo da moça encostou sem querer no retrovisor de uma Mercedes preta, novinha em folha, estacionada na beira da calçada. Foi um toque de leve, quase imperceptível. Ela nem percebeu que tinha encostado, mas na mesma hora, a porta do carro se abriu com força. Um homem saiu de lá furioso. Era alto, muito bem vestido, num terno preto caro, sapatos brilhando e óculos escuros escondendo os olhos. Tinha toda a pinta de ser alguém importante, acostumado a ter tudo do seu jeito. "Você é cega?", ele gritou, tirando os óculos e fuzilando a moça com o olhar. Ela parou confusa, ainda segurando a mão da senhora. "Moça, você encostou no meu carro. Você tem ideia de quanto custa um carro desses?", ele gritou de novo, chegando mais perto. Ela olhou rápido para o carro, perdida, e balançou a cabeça nervosa. "Senhor, eu nem percebi." Antes que ela pudesse terminar, ele levantou a mão e deu um tapa forte no rosto dela. As pessoas em volta pararam na hora. A rua ficou em silêncio por um instante, todo mundo virou para olhar. O barulho do tapa ecoou. A bochecha dela ficou vermelha na hora. A sacolinha de plástico que ela segurava caiu da mão dela, pousando de leve nos seus pés. Ela ficou parada, congelada, os olhos arregalados, em choque total. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. "Olha para você", o homem continuou, apontando o dedo para ela com raiva. "Gente como você, sempre encostando onde não deve, em coisas que nunca poderiam comprar. Você faz ideia de com quem está falando?" Ela queria falar, se defender, explicar, mas as palavras não saíam. Ficou ali parada, em silêncio, a bochecha ardendo, as lágrimas começando a se formar nos olhos. Algumas pessoas balançavam a cabeça em reprovação silenciosa, desviando o olhar. Outras pegaram o celular e começaram a filmar discretamente, mas ninguém se meteu, ninguém a defendeu. A senhora idosa apertou a mão dela de leve, sussurrando: "Minha filha, deixa pra lá, Deus tá vendo." Devagar, a moça se abaixou e pegou a sacolinha do chão. Respirou fundo, a voz quase um sussurro. "Vamos embora, minha senhora." Ela não chorou, não gritou de volta, não revidou. Apenas se virou devagar, de cabeça baixa, sentindo-se humilhada e envergonhada. A multidão observou em silêncio, enquanto ela se afastava com dignidade. A senhora idosa segurando firme no braço dela. O homem de terno bufou alto, limpou o retrovisor do carro com um lenço branco, entrou no carro de novo, bateu a porta com força e saiu cantando pneu, como se nada tivesse acontecido. Mas o que ele não sabia era o seguinte: a moça que ele tinha humilhado na frente de todo mundo não era uma garota qualquer. Na verdade, ela era alguém cujo nome e rosto ele logo conheceria muito, muito bem. Ela era filha de um dos homens mais ricos do país. Tinha acabado de voltar do exterior depois de muitos anos fora. Depois do tapa, a moça, que se chamava Lara, foi para casa em silêncio. O coração estava pesado, o rosto ainda queimando de vergonha. Sentou-se no quarto, olhando para o espelho, tocando de leve a bochecha. Doía, mas não tanto quanto seu coração. Lara tinha voltado ao Brasil há apenas 2 semanas, depois de passar 7 anos estudando na Europa. Ela não era uma menina pobre da rua, longe disso. Seu pai era Roberto Almeida, um dos maiores empresários de São Paulo, dono de várias empresas grandes e respeitado por onde passava. Mas Lara não voltou para casa querendo ostentar riqueza ou status. Ela estava cansada de ver como as pessoas tratavam umas às outras de forma diferente por causa de dinheiro e aparência. Então decidiu fazer um experimento social em segredo, vestir-se como uma garota simples e comum para ver como seria tratada. Naquele dia, ela teve sua resposta, bem clara. Ela lembrava do rosto raivoso do homem, da voz dele, dos olhos olhando para ela com nojo. Lágrimas encheram seus olhos de novo, mas ela as enxugou rapidamente. Tinha prometido a si mesma nunca mais chorar por ninguém, mas o destino já estava tramando algo maior do que ela poderia imaginar. Do outro lado da cidade,
tarde, dentro de um prédio alto e espelhado, o mesmo homem que a esbofeteou entrava em seu escritório. Seu nome era Tiago. Ele era um jovem CEO de sucesso, comandando sua bem-sucedida grife de moda. As pessoas o respeitavam, admiravam e até o temiam. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, fama. Mas por dentro sentia um vazio. Era frio, arrogante e orgulhoso, mas tinha-se convencido de que era isso que o sucesso exigia. Ele não lembrava dos rostos para quem gritava ou das pessoas que magoava. Para ele eram apenas ninguéms, gente que não importava. Sentado em sua cadeira de couro cara, ele esqueceu completamente da moça. Ela era só mais um rosto na multidão, mais uma ninguém. Seu dia continuou normalmente. Reuniões, telefonemas e decisões de negócios preencheram seu tempo. E logo, o incidente desapareceu completamente de sua memória. Mas sem que nenhum dos dois soubesse, seus pais estavam ocupados fazendo outros planos. Planos que logo virariam o mundo deles de cabeça para baixo. 2 dias depois, Roberto Almeida chamou Lara até seu escritório particular em casa. "Minha filha", ele disse gentilmente, "há algo importante que você precisa saber." Ela se sentou em silêncio. "O que foi, pai?" "Desde que você era criança, fizemos um acordo com outra família." Seu pai continuou calmo. "Decidimos que você se casaria com o filho do meu velho amigo, o Sr. Vasconcelos. A ideia era fortalecer os negócios das nossas famílias." Lara ficou chocada. "Casar? Pai, você nunca me falou sobre isso antes." "Eu sei", disse Roberto gentil. "Eu queria que você terminasse seus estudos primeiro, mas chegou a hora. As duas famílias concordaram em apresentar vocês dois num jantar privado amanhã à noite." Lara não discutiu. Confiava no pai. Se ele tinha escolhido esse homem, devia haver um bom motivo. Do outro lado da cidade, quase no mesmo momento, os pais de Tiago estavam dizendo a mesma coisa para ele. "Tiago", disse seu pai, sério, "está na hora de você assentar a cabeça. Nós arranjamos seu casamento quando você era jovem. Ela é a filha do Sr. Almeida, de uma das famílias mais ricas e respeitadas do país." Tiago franziu a testa irritado. "Pai, você arranjou isso sem me perguntar?" "Sim", respondeu o pai, firme. "A decisão está tomada. Você vai conhecê-la amanhã à noite. Ela é inteligente, estudou fora e é muito bonita. Você vai me agradecer depois." Tiago suspirou, concordando a contragosto. Não tinha escolha a não ser respeitar o desejo do pai. Nem Tiago nem Lara tinham ideia de que já tinham se encontrado, de forma violenta, vergonhosa e sem se reconhecerem. E eles ainda não sabiam de um segredo ainda mais profundo, que não eram apenas noivos desconhecidos, mas amigos de infância. Os melhores amigos, que um dia compartilharam tudo antes que a vida os separasse. Mas essa verdade estava prestes a vir à tona na mesa de jantar, mudando a vida dos dois para sempre. Na noite seguinte, as duas famílias chegaram para o jantar privado organizado em um restaurante caro. A atmosfera era calma, pacífica e elegante. Música suave tocava ao fundo enquanto os garçons se moviam silenciosamente entre as mesas. Ninguém naquela mesa sabia o que estava prestes a acontecer. Lara chegou primeiro com seus pais. Usava um vestido lindo, cabelo cuidadosamente arrumado e joias caras. Parecia exatamente a filha rica e educada que era, não a garota simples que tinha sido humilhada publicamente apenas 2 dias antes. Minutos depois, Tiago entrou na sala com seus pais. Estava bem vestido, confiante como sempre, sorrindo educadamente para esconder a frustração que sentia por dentro. Não gostava da ideia de se casar com uma mulher que nunca tinha conhecido, mas não tinha escolha. Seu pai insistiu e ele tinha que obedecer. As duas famílias trocaram cumprimentos e apertos de mão. Todos sorriam educadamente e o clima era alegre. Então, finalmente, o momento chegou. "Lara", disse Roberto Almeida com orgulho, "este é Tiago Vasconcelos, o jovem de quem tanto falamos, seu futuro marido." Lara se virou devagar, sorrindo gentilmente enquanto o encarava. Mas assim que seus olhos se encontraram, tudo congelou. Seu sorriso desapareceu. Seu coração disparou. Sentiu as pernas fraquejarem de repente. Parado bem na frente dela estava o mesmo homem que a havia esbofeteado na rua. Seus olhos se arregalaram em choque. Tiago ficou completamente imóvel. Seu sorriso sumiu instantaneamente. Seus olhos buscaram o rosto dela, percebendo lentamente por que ela parecia tão familiar. Não pode ser, ele pensou. O silêncio encheu a sala enquanto todos esperavam que eles falassem. "Está tudo bem?", perguntou Roberto Almeida devagar, sentindo a tensão repentina. "Sim", Tiago respondeu rapidamente, tentando
tentando controlar a voz. Estamos só surpresos. Lara não falou nada. Sua mente estava girando. Sentia raiva, vergonha e uma profunda traição pelo próprio destino. Seus pais começaram a discutir detalhes do casamento, sem perceber a tempestade que se formava dentro de seus filhos. Com licença, disse Lara de repente, a voz tremendo levemente. Preciso tomar um ar. Ela saiu rapidamente para a varanda. Tiago a seguiu imediatamente, sentindo-se desesperado para explicar, mas sem ter ideia do que dizer. Ficaram do lado de fora em silêncio, as luzes da cidade brilhando abaixo deles. Lara finalmente se virou para encará-lo, os olhos frios. Você sequer me reconheceu naquele dia? Tiago sentiu vergonha. Tentou falar, mas as palavras lhe fugiram. Ela continuou amargamente. Você me bateu na frente de todo mundo, me humilhou e agora devemos nos casar? Lara, ele começou, mas ela o cortou. Você nem sabia quem eu era, mas isso não deveria importar. Você não precisava me conhecer para me respeitar. As palavras dela o atingiram com força. Ele sabia que ela estava certa, mas a vergonha e a culpa que sentia não podiam ser desfeitas. Me desculpe, ele finalmente disse, baixinho, baixando os olhos. Não posso mudar o que aconteceu. Lara o encarou por um longo momento. Você não é mais o menino que eu conheci, ela sussurrou dolorosamente. Tiago levantou o olhar rapidamente, chocado. O que você quer dizer com o menino que você conhecia? Ela fez uma pausa, percebendo de repente seu próprio deslize. Suspirou, desviando o olhar tristemente. Tiago, você realmente não se lembra de mim, não é? Anos atrás, Lara e Tiago eram melhores amigos na cidadezinha do interior onde cresceram. Brincavam juntos todos os dias debaixo do pé de manga, dividindo comida, segredos e risadas. Mas, de repente, o pai de Lara a mandou estudar no exterior. No último dia deles juntos, deram as mãos forte debaixo da árvore, prometendo nunca se esquecer um do outro. Lara deu a Tiago sua pulseirinha favorita como lembrança. Mas, com o passar dos anos, a distância aumentou. As cartas pararam de chegar e as memórias desbotaram. A vida os mudou, transformando promessas de infância em lembranças distantes. Agora, reunidos dolorosamente, eles perceberam que o laço que um dia valorizaram tinha sido tragicamente esquecido. Até este reencontro chocante, o coração dele começou a bater rápido. A voz dela de repente soou tão familiar. Você é a Lara, da nossa cidadezinha? Ele sussurrou, a voz trêmula. Sim, ela respondeu suavemente, lágrimas enchendo seus olhos. A mesma Lara que você esbofeteou sem nem olhar direito. Tiago ficou paralisado. A culpa caiu sobre ele como uma tempestade. Seu coração afundou. Não podia acreditar no que tinha feito. A garota que ele havia humilhado publicamente, a mulher com quem deveria se casar, era a mesma pessoa que um dia significou tudo para ele. Ela era a única garota que o amou genuinamente quando ele não tinha absolutamente nada. Mas agora, ele percebeu que poderia tê-la perdido para sempre. Depois do reencontro chocante, Lara ficou de coração partido. Não conseguia parar de lembrar do rosto raivoso de Tiago, do tapa, das palavras duras. Doía profundamente que o mesmo menino que um dia a protegeu a tivesse humilhado publicamente sem pensar duas vezes. Tiago, dominado pela culpa, não conseguia dormir nem comer direito. Tentou entrar em contato, enviando inúmeros pedidos de desculpas, flores e mensagens sinceras, mas Lara ignorou tudo. A dor era muito recente e a humilhação muito forte. Os pais deles notaram a tensão e se preocuparam que o casamento pudesse acabar. A mãe de Tiago implorou a Lara que perdoasse, mas ela respondeu baixinho. Eu não reconheço o menino que um dia amei. Sentindo-se sem esperança, Tiago tomou uma decisão difícil. Ele se afastou publicamente, dizendo a todos, Lara merece coisa melhor. Se ela escolher me perdoar, deve ser por escolha própria. Enquanto ele se retirava, a tristeza encheu o coração de ambos. A distância entre eles aumentou dolorosamente, e a esperança para o futuro deles começou a desaparecer lentamente. Lara sentia falta do menino que um dia significou tudo, mas seu orgulho e sua dor a mantinham afastada. Ambos se sentiam arrasados, incertos se as feridas profundas entre eles poderiam algum dia realmente cicatrizar. Meses se passaram em silêncio. Lara lentamente começou a seguir em frente, dedicando-se a trabalhos de caridade e ajudando os outros. Um dia, ela ouviu falar de um novo abrigo para jovens chamado Fundação Esperança, construído anonimamente. Curiosa, ela foi visitar. O choque tomou conta de seu coração quando viu Tiago lá, trabalhando quietamente, brincando com as crianças.
crianças, ensinando e sorrindo genuinamente. Ele parecia humilde e sincero, completamente diferente de antes. Eu construí isso para você, ele confessou baixinho. Não para te reconquistar, mas para te agradecer. Você me fez perceber quem eu nunca mais quero ser. Sua mudança genuína a comoveu profundamente. Lentamente, a confiança começou a retornar ao coração dela. Semanas depois, Tiago visitou a casa da família dela. Respeitosamente, ajoelhou-se humildemente, apresentando a mesma pulseirinha que ela lhe dera quando crianças. Você pode me perdoar e me deixar passar minha vida consertando as coisas? Ele perguntou sinceramente. Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto velhas memórias voltavam. Finalmente, ela sorriu suavemente e aceitou a pulseirinha, sussurrando: sim, o casamento simples deles aconteceu sob um pé de manga familiar, assim como a promessa de infância. O amor retornou, as cicatrizes cicatrizaram e um tapa doloroso se tornou o começo de uma linda história que eles valorizariam para sempre. Sempre trate os outros com gentileza e respeito, porque o destino pode transformar estranhos em família e o orgulho pode se transformar em arrependimento.